tenho nem como deixar meus cabelos soltos. Todo mundo aqui aceita, né, os direitos autorais. Isadora já está, né? Já fizemos o contrato de uso de imagem. Vitória, Marina, tudo certo. Ah, amiga, deixa eu falar um negocinho antes com eles, que é o quê? Pessoal, ó, a gente vai, Jana vai começar a produzir um material que é próprio nosso, certo? É um material nosso. Então, por favor, quem está aqui não vai ficar compartilhando nos grupos para lá e para cá. Por quê? Porque dá trabalho fazer isso, não é? Não é como se a gente pegasse as coisas assim do nada, não é um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, valorizem o trabalho da gente, né? Toda vez que você vê um profissional que está tendo um trabalho para exercer um material para você, então diga, amiga, eu queria todo o material que você fez. Amiga, é muito bom, mas eu posso explicar para você o que estava lá, mas dar o material eu já não posso, que aí é uma falta de respeito com as meninas, por exemplo, tá? Então, só para antes de começar, porque tá muito bonito, né? Essa menina aí arrasa. Eu disse que o mundo da arquitetura, do design, de tudo, perdeu Jana para a área da saúde, porque ela ia aparecer na revista Caras. Janaína Melgaço, arquiteta que fez a casa de fulano, até ia ser. Mas hoje, amiga, obrigada. Mas isso que Lu falou é muito importante mesmo, não só por nós, mas por vocês mesmos. Vocês pagaram e não pagaram baratinho assim. Então, não saiam compartilhando, a gente vai mandar o PDF para vocês, mas é seu. Não é de fulaninho e tal, é seu, tá bom? Isso ajuda muito a gente também, tá certo? É exclusivo, revisão modo turbo, entendeu? Vocês têm essa exclusividade, vão sair compartilhando para todo mundo. Então, Jana Bombril, mil e habilidades. Bombril foi ótimo, adorei. Então é isso, eu vou mandar no grupo o PDF da apresentação para vocês poderem estar acompanhando e estarem lendo durante a semana, mas não compartilhem, please. Exatamente. E, por favor, pegue aí o caderninho, tá? Sei lá o que é que vocês anotam, porque eu vou falar bastante coisa e aí é importante que, olha, anote. Muito que bem. Então, tá todo mundo pronto para a gente começar? Tá. Pronto. Quando puder, me diga, viu, amiga? Que se tiver pronta, que eu já vou para lá, para a página de apresentação. Pode ir. Pode colocar, viu? Ela viu. Mamacita dos slides, adorei. Tá vendo aí, amiga? Ó, o conteúdo é meu, é da minha cabeça, mas toda essa arquitetura aí é dela, viu? Essa coisa linda que vocês estão vendo aí é dela. Não aguento não o comentário de vocês, mamacita dos slides. Duma sertaneja, gostei. Jane Lua, Lojana, como é? Como é que seria o nosso anagrama? Minha gente, agora eu falei desse negócio de show, essas coisas, né? Que tem tanto tempo que a gente não anda. Ah, já está apresentando. Oxente, eu ia lorotar aqui agora. Já. Ah, agora sim, botei aqui. Deixa eu voltar, então. Ok, vou começar. Sim, pessoal, ó, o cronograma da semana. Tá todo mundo ligadinho. Aí as gatas, né? Vocês já sabem quem são. Quem não sabe, com certeza deve ter conhecido a gente. Anaína Melgaço, maravilhosa. E eu, Luana Lessa, outra maravilhosa também, que estamos essa semana disponíveis para vocês nos usarem em relação a tudo que for que a gente souber sobre o Enem, nós vamos passar aqui. Tá? Hoje, linguagens, geografia, a gente vai dar metade de geografia, porque geografia é um mundo.
tá? E vamos completar na quarta-feira com história. E na sexta vai ser a parte de redação, que eu vou analisar uma redação nota 1000. Juntamente, já vou revisar filosofia e sociologia, dando repertórios, dando tudo isso aí, vai ser bem bacana. E os convidados especiais, né? Hoje a gente vai ter o convidado especial da parte da mente, para ajudar vocês a iniciarem a semana bem. Porque a primeira coisa é vocês estarem bem, descansados, felizes, com a mente, olha, chuchu, beleza, que dá tudo certo. Quarta, a parte do alongamento, né? Para a gente, ó, saber como gerir melhor essa máquina aqui física da gente, não ficarmos tão tensos na hora da prova e até lá. E na sexta, ó, e comer, que é a melhor parte, né, babies? Eu suspeito a falar, amo comer. E, assim, só que na hora da prova tem que saber, não vai comer uma feijoada, não vai levar um cheetos, não sei o que, pelo amor do Senhor. Então, a gente vai conversar sobre isso com a nutricionista, tá? Todos aqui são profissionais, o profissional da saúde mental, o profissional da educação física e o profissional da nutrição. Pra vocês verem, vocês estão tendo um acompanhamento multidisciplinar. Daqui a pouco só falta ter atendimento com a gente, pegar, tirar a pressão de você. Brincadeira. Pode passar, amiga. Bom, aí é o que mais existe na prova de linguagens, né? O mapeamento, para vocês entenderem o que afunila, né? O que mais eu tenho que manjar em linguagens, a parte de leitura e interpretação de texto. Por isso que ler é muito importante, né? Já foi contado que a gente lê mais ou menos um livro de Dostoiévski, que é mais de 600 páginas, no dia de prova do Enem, certo? Então, ler bastante para entender, para conseguir ter interpretações, certo? Mais fáceis, para fazer conexões melhores. A parte de estrutura textual e a parte quando vai pegando aí leitura, vocês veem, estrutura textual, leitura e artes, elas duas são outra grande parte. Por quê? Porque você tem que entender dos textos em si, como eles são estruturados, os tipos que a gente tem, a parte de literatura, que acho que ali era um izinho, literatura e artes, que a gente também tem bastante, porque a prova ela é língua estrangeira, literatura, artes e português. Então, a literatura e arte tem que estar ali, né? Não vai ser uma ou duas questões. Geralmente tem umas 10 questões que vão mesclar esses dois assuntos. Então, você tem que entender, não achar que artes é só dar pirueta, estrelinha, e literatura é só alguns livros. Tem que ter um conhecimento bacaninha. Quando você está indo para gênero textual, variação linguística, já é menos, tá vendo? Mas você, para entender melhor os outros, com certeza saber funções da linguagem que está ali embaixo, você saber os tipos, né, textuais ajuda muito, os gêneros, narrativo, sensativo, por aí vai, que a gente vai ver também, ajuda bastante. E o menos que vocês veem que cai gramática, relação intertextual e figuras de linguagens, mas não quer dizer que não caia, certo? Cai, e cada vez mais com a frequência que vem aumentando. Então, não é a maior parte, porque isso daí é o quê? O que é a maior parte da prova? É o que está lá em cima, no funil. Embaixo é o que é a menor parte da prova, tá? Mas para a gente fazer uma boa prova, a gente vai entender todo esse funil aí. Amiga, se você quiser falar alguma coisa, você fala, viu? De boa. Viu? Bom, começando agora para valer, de fato, a parte de linguagens, né? Vamos ver os tipos e gêneros textuais. O que são os tipos textuais e o que são os gêneros textuais, né? São coisas diferentes. Porque quando a gente está falando de tipo textual, são esses aqui que vocês estão vendo: narrativo, descritivo, dissertativo expositivo, dissertativo argumentativo, explicativo injuntivo, explicativo prescritivo. Quando a gente fala do gênero textual, é como isso é veiculado na nossa sociedade. Como é que isso chega até a gente? Porque não chega até a gente narrativo. Olha, filha, que massa aquele texto narrativo que está ali no outdoor. Ninguém fala isso. Olha só aquela propaganda que está ali no outdoor. Olha só esse livro que eu comprei para você, é um romance que fala sobre X, Y, Z. Enfim, então, o que vocês têm que entender é o tipo é só o que está falando o texto, só a organização, só a parte estrutural. E o Enem, ele tanto cobra a parte do tipo de você saber, quanto ele cobra o quê? Qual é o modelo, qual é o tipo de coisa que está ali determinada. O que está sendo organizado ali? Sendo organizado é um diário, é uma notícia, é uma tese, por aí vai.
Então, percebam essas diferenças, né? Essa parte de narração, que está muito presente em várias coisas que a gente tem contato, romances, contos, fábulas, e vem assim, viu, pessoal, nas alternativas. Qual é o tipo que está relacionado ao texto, né? Qual é o gênero textual que está relacionado ao texto? E ele coloca lá, às vezes, um poema que é que você encaixe nisso daí. Ele dá lá um pedaço de crônica, que você diga que é uma narração, ou quer que você encontre que é uma crônica. E cada um desses vai ter um detalhe, certo? Do primeiro, o que é mais destacado, a crônica, que é falar sobre o cotidiano, né? O dia a dia. Da parte descritiva, já fala de escrever. Um diário a gente descreve, um cardápio a gente descreve, porque você vai descrever a situação do seu dia, você vai descrever o que é que tem ali para vender, por exemplo. Então, percebam que quando a gente está falando da parte de descrição, é descrever mesmo. Isso é uma grande diferença entre a narração e a descrição. Porque na narração você pode ter descrição? Pode. Mas a descrição, ela tem muito, muito pouco ou nada de narração. Tá? Então, entenda que um vai com o outro, que um tem, outro não tem. Dissertativo, expositivo e argumentativo. Esses aí vocês conhecem, né? O argumentativo vocês fazem, que é a redação. É a redação que vocês escrevem para o Enem. Então, você disserta, o que é dissertar? Escrever. Você escreve e, ao mesmo tempo, você argumenta, você demonstra um ponto de vista. O expositivo é quando você não mostra ponto de vista. Eu não mostro minha opinião, uma notícia, uma reportagem não mostra opinião. Por exemplo, teoricamente, o que passa no jornal, uma notícia, ele não deveria ter um ponto de vista do elaborador da notícia, certo? De quem está passando. Mas a gente sabe que muitas vezes tem. Então, ela é só para expor, certo? Ela não é para dizer, olha, tá vendo, houve um assassinato tal, porque o governo é omisso, porque a sociedade é isso, isso, isso. Não. Quem tem que fazer isso é você na redação, por exemplo. É um artigo de opinião, é um abaixo-assinado, é você, olha, expondo, certo? Expondo o seu ponto de vista, e não só deixando ali pelo ar. O explicativo injuntivo e explicativo prescritivo, a gente vê menos, mas o injuntivo, né, que é essa parte do tipo textual da injunção, vocês têm que lembrar sempre de propaganda. Propaganda. Por quê? Porque ele meio que faz você fazer alguma coisa. Ele meio que lhe obriga subliminarmente para você fazer alguma coisa. Então, é aquele faça 100 ligações e ganhe não sei o que, não sei o que. Faça 5 jogos na casa lotérica e ganhe uma loto fácil de graça. Sei lá. Então, ele manda você fazer alguma coisa. A receita, ela instrui você, ó, quebre 5 ovos, mexa 5 colheres de farinha de trigo, corte os legumes. Então, olha, sempre mandando. Aí a gente lembra sempre do modo imperativo, né? Que manda você fazer as coisas. Aquele modo que fala, faça tal coisa. Então, injuntivo é de injunção, ó, de mandar. Anota aí, mandar. E o prescritivo é aquela coisa que ele tá... Quem quer fazer direito vai encontrar muita expressão, né? Olha, o juiz tal prescreveu tal coisa. E o médico, por exemplo, prescreve uma receita. É de prescrever, de destrinchar mesmo. É porque essa explicação ela tem que ser destrinchada. Um regulamento, uma decisão jurídica de um advogado, de um juiz, enfim, ela tem que ser, ó, toda destrinchada, toda prescritazinha. Ela não pode ser, vai prender tal pessoa, pronto. Entende? Então, a prescrição tem a ver com isso, tá? Tudo certinho aí com vocês? Pode passar, amiga. Tudo ok. Uma coisa que é muito recorrente é isso daí. Isso aí tem que estar na sua cabeça, assim, ó. E quem é visual vai amar, porque Jana fez na forma de mapa, né? Então, você vê que em cima está referencial, fática, metalinguística, embaixo, poética, emotiva e conativa. Você lembra na sua mente essa foto. Para quê? Porque na hora da prova, como é que o Enem cobra? O Enem cobra ou colocando questões e pedindo para você identificar, ou ele pede para você... ele já diz que a função é tal. A função é metalinguística. Qual é a característica dela? Certo? Metalinguística é a língua pela língua, certo? É você falar, como está bem aí, da própria escrita. É você falar do código sobre o código, certo? É o poeta que está escrevendo, essa poesia é linda, é um ato maravilhoso, escrever é muito bom. Ele está falando sobre escrever. Perceba que, apesar de ser um poema, ele está falando do ato de escrever.
às vezes pode vir uma crônica, um romance. Se está falando sobre o ato de escrever, é metalinguística. Ah, e tem metalinguística também, ó, bota um asterisco aí. Não é só de língua, é código. O que é o código? É a transmissão de um meio de comunicação. Eu posso transmitir comunicação por um quadro? Posso. Então, uma pessoa saindo de dentro do quadro, poderia ser uma metalinguística? Poderia. Porque ele está, meio que o pintor está falando sobre o quadro. O ato de a pessoa está saindo do quadro, está pintando o quadro, direciona isso. Então, o Enem ainda não cobrou, mas ele pode cobrar sobre essa forma, sobre outros tipos de signos ou símbolos relacionados a falar sobre a própria imagem, tá? Não é só a língua escrita. Se você vê uma música, pode ser um quadro, certo? Então, é esse asterisco aí que vocês têm que colocar, tá? Então, pessoal, quando eu falar essas coisas assim, que vocês não encontram fácil, vocês têm que anotar muito bem, certo? Porque esse é o diferencial, é você captar o detalhe, que é daquilo que, de estudar as provas, de estudar outras provas também, FUVEST, Unicamp, né? Você possa imaginar aí também, que a gente vê que está faltando no Enem, ou que ainda não apareceu, isso é questão da metalinguística do quadro mesmo, eu já vi em outra prova, ainda não no Enem. E você se confunde fácil, porque você acha que é que nada, você acha que é qualquer outra coisa menos metalinguagem, porque é uma pessoa saindo do quadro, uma pessoa pintando o quadro, enfim. Certo? Então, prestem bastante atenção nesses detalhes. A fática é o canal, né? A conversa. Fática é de falar, ó, e fá de falar. Só tem esse aí que começa com fá. Então, fá de falar. Pronto, se você gravar fá de falar, você vai lembrar que é a função que fala do canal. Oi, tudo bem? Como é que você está? Eu vou bem. E você, beleza? Isso daí é testar o canal, é a função fática. Referencial é referente. Lembra sempre. Quando você está numa conversa mais séria, seu pai chega para conversar com você, sua mãe, vamos conversar, e você, pai, referente ao quê? Aí você, eita, olha que postura séria da minha filha, que nada, você está se cagando por dentro. Mas você usa o referente, por quê? Porque é uma coisa mais séria, mais formal. E é o que a função referencial é. Ela é uma função denotativa. Ela utiliza... O que é o denotativo? É utilizar o significado do dicionário. Ela não utiliza o significado figurado. Por exemplo, se eu falo, vamos tomar uma para uma pessoa, o sentido figurado é o quê? O sentido figurado é beber, tomar um drink, uma coisa. Sentido literal, tomar... O que você vai tomar? Tomar uma? Como é que toma isso? Toma o quê? Então, o sentido denotativo é o tomar, verbo tomar. O que significa no dicionário? Então, é isso daí. Então, existe a diferença entre denotativo e conotativo. Denotativo é o significado do dicionário verdade. O conotativo é aquele figurado, que a gente inventa vários significados para uma coisa só. Tá? Então, a referencial, ela é do referente, do formal. Poética, olha, o nome já fala, poética é do poema, né? E está sempre ligado à parte de quê? Do estilo do poema, né, do eu lírico, do que ele fala ali. Existe exatamente um uso grande de figuras de linguagens, das rimas, né, das métricas, tercetos, quartetos, enfim. Poética é do poema, isso é muito simples. Poemas falam de... Geralmente, eles têm como predominantemente funções poéticas. Mas, às vezes, como a gente viu lá na questão do Enem digital, tem uma questão do Enem digital, que você traz um gênero que tem nada a ver e você usa uma figura de linguagem para mudar a função social desse gênero. E aí, por exemplo, você usa uma propaganda, um verbete dicionário, e você começa a falar sobre algo que está... você começa a falar sobre o lado bonito daquele significado. Mas o significado não era só dizer o que é a palavra? Ah, tá falando de coisas bonitas, sei o quê? Então, a função poética está sendo usada ali para mudar. Então, às vezes, você pode usar alguma dessas funções aí para modificar o sentido, certo? Ó, função emotiva, emotiva, eu. Pega esse aí e coloca um eu. Sempre vai ter verbos em primeira pessoa, porque o foco é quem fala, no emissor. Vai ter muitos adjetivos. É uma linguagem que ela está baseada em colocar para fora, né? Você escrevendo ali um texto reflexivo. É o autor que está escrevendo em primeira pessoa e falando de várias coisas da temática. Então, é sempre o eu, certo? Então, lembra disso, a função emotiva focada no eu. E você vai sempre ver que eu faça isso, que eu queira isso. Eu estava andando na esquina, comprei. Quem comprou? Eu comprei um pão, não sei o quê. Então, todos os verbos que relacionam a primeira pessoa
Geralmente, se isso for predominante no texto, é a função emotiva. E a conativa ou apelativa é aquela mais presente aonde? Nas nossas grandes propagandas, né? Tudo que é propaganda, seja propaganda para parar de fumar, propaganda para parar de beber, propaganda para você deixar o tabagismo, para você ter mais consciência do álcool e não utilizar quando for ao volante, que o Enem adora trazer isso sempre, 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 sempre. Doação de órgãos, a função que vai estar ali presente, em grande maioria dos casos, é quem? Função conativa apelativa, porque ele quer que você faça alguma coisa, né? Ou adote uma pessoa, ele quer que você faça. Então, por isso que o foco é na gente, é no receptor. A propaganda é para a gente, a propaganda não é para quem faz. Preste atenção nos verbos, verbo sempre imperativo, que é aquele faça, adote, compre, utilize, reduza, que são verbos de mandar mesmo, são verbos que mandam, são verbos que não é, por exemplo, do indicativo, né? Ah, vou comprar. Eu vou comprar, ok. Estou indicando que eu vou fazer uma coisa. Subjuntivo, que é aquele que vou fazer. Que eu compre uma casa, eu vou pensar se eu vou adotar um cachorro. Não, compre uma casa e deixe de lorota. Pronto, aí o que aconteceu? É uma ação. Um mandar, né? Estou instruindo para você fazer alguma coisa. É a função conativa apelativa que utiliza muito o verbo imperativo. Tá, pessoal? Funções de linguagem tem que estar na cabeça de vocês, essa foto aí. Beleza? Progressão temática. Progressão temática é aquela coisa, né? Progressão temática e estratégias argumentativas, elas sempre vão estar no Enem. E aí não existe conteúdo, você vai estudar isso. Não, você tem que fazer o quê? Estudar e perceber as marcas textuais que fazem essa progressão, essa estratégia argumentativa acontecer. Porque, veja, nesse caso da progressão aí, o que é que tem em comum, né? Cada questão falada. A primeira questão está falando sobre a 104, né? O emprego dos dois pontos caracteriza uma operação textual realizada com a finalidade, a finalidade de colocar uns dois pontos ali, com certeza é para progredir o texto, né? Quando você coloca conectivos no seu texto, é para quê? É para dar fluidez, é para fazer progredir. Então, percebam bastante que essa parte relacionada à progressão está muito ligada a uma ideia de conexão, certo? De inter-relação do que você quer passar, porque só progride o que está conectado, ok? Então, os dois pontos ali, o autor comete um erro, é muito melhor procurar não no terreno que fica entre o escritor e sua obra, mas justamente no terreno que fica entre o leitor e seu texto. Então, o que é que esses dois pontos podem dizer para a gente? Introduz um argumento esclarecedor, porque geralmente quando a gente dá dois pontos, a gente esclarece algo, né? Jana, faça tal coisa. Aí eu assim, Jana, faça o slide. Aí tá aqui slide ponto de geografia, slide, geografia, não sei o que, não sei o que. Ela entendeu que é isso. Então, estou colocando ali o entendimento. E isso faz com que eu aumente a progressão desse texto. Esse texto flua, porque ele não para. O outro exemplo aí, da outra questão, que é quando ele quer saber as reticências. Olha, perceba, não cai gramática, mas cai dessa forma. E eu fiz um slide só de gramática, porque o que significa os dois pontos, o que vai significar as reticências, certo? Porque é como eu falo, né? Eu falei até na sala de aula semana passada, que se eu disser oi para você no WhatsApp e der um ponto, é uma coisa. Se eu disser oi para você e der uma exclamação, é outra coisa. Se eu botar 5 exclamações, é aquela empolgação, é oi! Então, você tem que entender que os sinais de pontuação, eles têm uma mensagem. É porque a gente está tão acostumado a não usar mais os sinais, nem nada, né? Porque a gente não usa exclamação na interrogação na redação, por exemplo. E no texto do WhatsApp tem gente que é tão sucinto, tão sucinto, tão sucinto, que às vezes nem sinal coloca tudo assim, carreia tudo e vai em frente, segue o bonde. Rico RS, Rico RS, exatamente. É aquele risco que você tá, você já levantou as pernas, deu tudo certo. Então, gente, cada coisa tem sua função. E aí, quando ele diz, 5 tiros, brincando de pegador, o PM pensou que hoje, cedinho.
Então, está indicando para utilizar o quê? Fala hesitante, formação implícita, situação incoerente, eliminar uma ideia. Então, não elimina a ideia, porque a reticência, elas continuam ideia. Não interrompe a ação, porque é uma continuidade ali, só que está implícita. Situação incoerente, não. E fala hesitante também, não. Tem algo implícito ali. Porque quando você bota 3 pontos, é porque tem mais coisa. É que nem quando você, sei lá, quer fazer um desabafo, você fala, tô bem, 3 pontos. Aí está bem, não está bem. Porque tem coisas ali, olha, tô bem, 3 pontos. Ou você fala, a gente poderia sair, 3 pontos. Aí fica aquela coisa, né, no ar. O reticências, ela fica no ar, certo? E o outro, ele traz uma estratégia de quê? A estratégia da conjuntura do texto mesmo. Ele nem utilizou a 2 pontos, reticência, nada disso. Ele pergunta que a sequência dos fatos é indicada, a progressão dos fatos faz o quê? E esse texto é massa, porque ele é de Graciliano Ramos, e ele fala assim, ó, certa vez minha mãe surrou-me com uma corda nodosa que me pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água e sal, e houve uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha, e esta afligiu-se, irritada, ferida a minha toa, sem querer. Não guardei o ódio à minha mãe, o culpado era o nó. Olha só. Então, o que é que indica a progressão temática? Você vê que o texto está todo assim, bem colocadinho, né? Uma sequência de cenas. Você imagina o menino apanhando, o menino sendo cuidado, o menino depois refletindo, a mãe irritando. A alternância das pessoas do discurso, utilização de formas verbais que marcam os tempos narrativos, indeterminação dos sujeitos, e aí por aí vai. Né? Não tem como a gente fazer questões desse tipo, pessoal, sem a gente entender o que é que está acontecendo ali. Pessoas do discurso, o que é pessoa do discurso? Eu estou falando em primeira pessoa, segunda pessoa, e toda vez ele está falando em primeira pessoa. A mãe surrou ele. Na verdade, ele mistura um pouco, é um narrador onisciente, né? Ele está ali presente, não o tempo todo, mas ele conta e ao mesmo tempo está presente. Então, não alterna pessoas. Formas verbais que marcam tempos narrativos variados. Isso é uma estratégia de progressão? Porque se eu falo do passado, agora do presente, depois do futuro, eu estou fazendo uma progressão, porque eu estou mostrando o decorrer do que a gente sabe que existe, né, que é passado, presente e futuro, no texto. Indeterminação de sujeitos de ações não é determinada, a gente sabe quem está acontecendo aí, que é o menino e a mãe. Justaposição de frases que relaciona, não tem uma justaposição de frases, não é uma frase em cima da outra, assim, carreada. Recorrência de expressões adverbiais que organizam temporariamente a narrativa. Você percebe que a letra B e a letra E, elas parecem muito, mas quando você vê as formas verbais, elas marcam mais o tempo. E elas acabam organizando melhor do que uma expressão adverbial. Porque eu, quando eu falo ela surrou, aí depois virando, eu distinguia-me, deitaram-me, passado. Houve, né? Surrou o passado, deitaram-me o passado. Houve, presente, houve discussão. A avó que visitava eles, né? Condenou, presente. Não guardei. É uma situação. Então, você vê que vários tempos estão sendo trazidos aí. E os verbos, eles são muito característicos de marcar tempo, né? O verbo marca o tempo. Se eu falo do passado, é uma coisa, do presente é outra. Então, isso daí é o que a gente tem de progressão temática, e isso cai na prova, tá? Então, vocês têm que se ligar, os recursos que são utilizados, né? Recursos de pontuação, recursos verbais. Então, se eu fosse vocês, eu anotava o que é gabarito aí, faria o quê? E botava lá no meu caderninho para poder já ficar na minha cabeça, tá bom? Então, o outro é estratégias argumentativas, né? Que a gente não vai passar. Que é aquela coisa, né? Estratégias argumentativas, respondemos questões esse ano na correção do Enem, acho que foi do PL, e todo ano cai. Por quê? Porque ele quer entender se você sabe o que é que fez com que aquele texto seduzisse você. Ou se o texto tivesse uma finalidade adequada, que é a coisa que você tem que fazer na redação. Quando eu falo que na redação você tem que fazer X, Y, Z e tal coisa, em relação a isso. É o que, olha, aonde é que você quer chegar com esse argumento seu? Qual a estratégia? Que nem o texto.
Quando, ó, estratégia argumentativa e uso da linguagem na produção da propaganda favorece o quê? Favorece identificar os interesses, decisão consciente do consumidor, imposição de ideias, reflexão da sociedade, ou favorece uma difusão do pensamento? Né? Porque a produção da propaganda vai favorecer o quê? Então, qual é a estratégia da propaganda? E aí ele coloca, né? O exame dos textos, mensagem, propaganda, revela que ela apresenta posições parciais que refletem apenas o pensamento de uma minoria, como se exprimisse, em vez disso, a convicção de uma população. Então, a propaganda é só, olha, do pequeno, e não do grande, a propaganda. Trata-se, no fundo, de convencer o ouvinte ou o leitor de que, em termos de opinião, está fora do caminho certo e de induzi-lo a aderir às teses que lhe são apresentadas por um mecanismo conhecido de psicologia social, ou do conformismo, induzido por pressões do grupo isolado. Então, veja que ele diz que a propaganda, ela só define a minoria. E ela induz você a aderir teses que lhe são apresentadas, que é o quê? Aquela propaganda, né? Ah, compre batom, coma batom, não sei o quê. Ela quer induzir você a o quê? Comprar batom, comer batom. Se você vê uma propaganda de viagens, né? 1, 2, 3 milhas, não sei o quê. Compre aqui, que é mais rápido, mais fácil, não sei o quê. Aí você, caraca, eu queria uma coisa mais rápida, mais fácil. O que você vai fazer? Você vai lá e compra. Então, a sedução vem daí. E aí, o que é que a produção da propaganda favorece? A sociedade refletir? Não. Difusão do pensamento das preferências das grandes massas. A propaganda ela não faz uma difusão das preferências, né? Ela meio que vai ali naquele ponto. Imposição das ideias e posições por grupos específicos. Decisão consciente do consumidor. Decisão consciente, o consumidor é consciente que ele está sendo meio que engabelado ali para ele comprar aquilo que está. Não, né? Identificação dos interesses do responsável pelo divulgado. Então, vamos lá. O uso da linguagem da produção da propaganda favorece a identificação dos interesses do responsável pelo produto divulgado, imposição das ideias e posições por grupos específicos, ou difusão do pensamento, das preferências das grandes massas. Qual que vocês marcariam? Vocês vão participar um pouco, né? C. Vamos, pessoal. Isso, muito bem, muito bem. Exatamente. Letra C, imposição das ideias e posições por grupos específicos, porque ele diz lá que é uma minoria que escolhe. Então, as estratégias argumentativas e o uso da linguagem para favorecer o quê? Então, no texto da propaganda, a gente vai ver uma estratégia argumentativa para fazer o quê? Com que você escolha aquilo que, infelizmente, você não sabe, mas é por uma minoria, certo? Que é um grupo que foi selecionado e que escolhe tal coisa, gosta de tal carro, gosta de tal cor, gosta de, por exemplo, o grupo que gosta de viajar, o grupo que gosta de ter tal outro contato, e por aí vai. Beleza? O outro é para vocês verem depois, certo? A estratégia que tem nessa canção, vocês fiquem para depois vocês analisarem quando acabar, amanhã. Analisa direitinho essa questão aí, que é uma questão que também traz sobre estratégia argumentativa, só que em uma canção, certo? E aí você vai perceber qual é a estratégia que está baseada, né? Ele é uma canção de conscientização. E qual é a estratégia? Né? Um amor desse era 24 horas lado a lado, um radar na pele, aquele sentimento alucinado, o coração batia acelerado. Poxa, se hoje eu estou vendo que o negócio é campanha contra a violência contra a mulher, então é porque provavelmente o autor ele quer trazer alguma coisa que fale ou conscientizando que não faça violência contra a mulher, ou descancarando, acontece, tal. Mas quando ele bota um amor desse, radar na pele, coração batia acelerado, bastava olhar para entender que era hora de me entregar para você, palavra não sei o que arrepio, que calafrio, aí esse amor deixou marcas no meu corpo, marcas que podem não ser aquelas marcas sentimentais, mas sim aquelas marcas de agressão. Então, você vê que tem meio que explorações de
significações diversas no texto, né? O texto ele tem uma pluralidade de significâncias, que aí pode ser um sentido que é usado de outra forma, beleza? Que é aquela coisa de você fazer o duplo sentido, né? Marcas pode ser marcas físicas, pode ser marcas também emocionais. Beleza? Então, depois vocês olham direitinho essa questão. Estratégia argumentativa está sempre lá, mas ele é exatamente o quê? Ele é exatamente... o texto quer exatamente falar com você o que é que está formando esse texto para que ele convença. Porque a argumentação vai convencer de alguma forma. A argumentação, ela convence, beleza, pessoal? Não existe uma argumentação que não é para convencer. Eu não estou ali dizendo, pai, deixa eu ir para o show de João Gomes em janeiro, eu saio aqui de Boquim, eu vou dormir na casa de uma amiga tal, não sei o quê. Aí seu pai e sua mãe, não sei, a pandemia ainda não está controlada, não sei o quê. Mas, pai, veja, já me vacinei, o povo está vacinado, exige cartão de vacinação, não sei o quê. Aí, isso é o quê? Isso é argumentação. Você está argumentando com a pessoa para fazer o quê? Para conseguir o seu objetivo. O que é que você quer na redação? Você argumenta para conseguir o objetivo do corretor entender você. A questão ali, ela tem um argumento para convencer o leitor disso. Aí o Enem pode cobrar tanto a estratégia como qual foi o caminho para ele chegar até a estratégia. Tá certo? Então, fiquem atentos a esse tópico aí. Figuras de linguagem, pessoal, figuras de linguagem não caem tanto assim, mas tem algumas que é bom vocês se ligarem, tipo eufemismo, hipérbole, a antítese, a personificação, a metáfora e a metonímia, certo? Eufemismo é aquela suavização das coisas, né? Morreu, não, foi ficar ao lado de Deus, então se suaviza aquela coisa. O hipérbole é ao contrário, é o exagero. Eu estou com a fome da gota serena, eu estou com a fome de 5 camelos. Você não vai comer nunca igual 5 camelos, mas está exagerando. Né? A antítese e o paradoxo, né? A antítese é porque tem uma marca de contrário, né? Então, você imagina a diferença entre a água e o vinho, né? Tem uma coisa ali muito contrária. Só que o paradoxo é algo que é, tipo, morrer de amor. O amor não é uma coisa boa, você não deveria morrer, mas está morrendo, como é? O paradoxo é algo que é muito, muito absurdo, não entra, tá? A personificação, ou a prosopopeia, que é o mesmo nome, é você atribuir caráteres humanos a seres inanimados, certo? É você dizer que, por exemplo, esse fone, meu melhor amigo, ele escuta as minhas coisas. O caderno, ele está comigo sempre. Ele ouve meu desabafo, ou o caderno tem ouvido. Não, mas porque você escreve, você personifica, você atribui uma característica humana a esse objeto inanimado. A metonímia, que é a parte pelo todo, a gente faz isso sempre, toda hora. Vocês fizeram aí, Jana, bombril, o que é o bombril? É uma marca. Só que a gente pensa logo no bombril na bucha de aço, né? Na lã de aço. Mas tem a Solan, tem não sei o que, tem várias marcas. É bucha de aço. Leite moça. Você não vai para leite moça, você vai para leite moça. A marca superou o nome. Aí tem gente até que fala refrigerante como se fosse Coca-Cola. Eu vou comprar uma Coca-Cola ali e traz uma Sprite, às vezes traz outra coisa. Mas fala que vai comprar Coca-Cola. Por quê? É a parte pelo todo. É você falar de uma coisa relacionando ao geral. E a metáfora é essa comparação que não tem o adjunto de comparação, né? Não vai ter essa conjunção aí. Então, é você falar, estar com você é voar no céu, estar com você encher o estômago de borboletas. Então, você quer dizer, estar com você é como estar tão emocionada, como um local cheio de borboletas, mas aí você faz o quê? Você faz essa metáfora e não utiliza a preposição ali, beleza? Então, das figuras de linguagens, é mais de você observar mesmo, certo? Porque elas caem menos, mas elas caem, é bom você ter uma noção geral, beleza? A marca maior que o produto, exatamente, Rai. Exatamente. Né? E o capitalismo adora fazer isso. O que é que cai de gramática, Luana? Olhe, gramática é aquela coisa, é importante que você entenda ela, não só para redação, mas também precisam entrar na faculdade e vocês tenham noção de saber escrever, né? Não adianta você ir para a faculdade, né, escrevendo daquele jeito, trocando os tempos verbais, escrevendo no gerúndio, não saber o que é
um modo, o que é um imperativo, o que é um particípio, sabe? É um pouco complicado. Porém, para o Enem, eu acho que isso daí é essencial, é você saber os modos, saber os tempos verbais que a gente tem e as formas nominais. Os modos verbais indicativo, subjuntivo e imperativo, os tempos verbais presente, passado e futuro, e as formas, né? O infinitivo, quando a gente fala que lá na ação da intervenção tem que estar no infinitivo, é porque você tem que dizer é obrigação do Estado criar projetos. Criar projetos é uma ação, ali está no infinitivo. O que é o gerúndio? É aquela coisa, o Estado está levando, vai estar levando, que não é uma coisa muito boa de usar na redação, certo? Indicação acontecendo, por quê? Dá uma ideia de morosidade, o texto não fica tão elegante, não fica tão bem escrito, que aparece que está sempre, as coisas estão acontecendo, não aconteceu nada. O que você pode mostrar para o corretor que aconteceu, certo? E o particípio é o que já aconteceu. Então, foi finalizada a revisão, foi finalizado o Enem no primeiro dia, acabou tal coisa, então já aconteceu, certo? Então, o modo imperativo, lembre sempre de quem lembra da figura de linguagem da função apelativa conativa, ele é muito utilizado, certo? E aí a gente indo para um exemplo de aplicação de uma questão que traz sobre isso. Pode passar, Jana, por favor. Quem não lembra dessa questão que caiu da Regina Casé, né? Quem não lembra? Ela estava lá e era exatamente dessa parte gramatical, tanto essa quanto a 33. A 33 não é desse Enem, certo? Mas para você ver que... Rapidinho. Fugiu o espirro. Espirrar e fugiu aqui. Que horas ele volta? Vou perguntar que horas o espirro volta. Porque o que está faltando aí? Que horas ela volta? A que horas ela volta? Falta essa preposição. A que horas ela volta? Então, a estrutura se caracteriza pelo oração interrogativa, utilização, apagamento de uma preposição, que está ali na letra E. Apagou. Porque isso chama, como a gente fala no dia a dia, né? A gente não fala, a que horas você vai voltar do show? Não, é que horas você volta, entende? Então, a gente está sempre falando nesse sentido aí, beleza? Sempre, olha, que horas, beleza? Então, vocês têm que se lembrar nessa relação, ok? Lembrar de que a gramática, quando ela cai no Enem, ela não cai, qual é a parte específica, mas é em uma contextualização, porque foi muito inteligente cobrar a falta da preposição ali, numa questão que a gente predominantemente, não poderia dizer que é algo tipo gramática de concurso, certo? E a outra do Wagner Moura, né, que qual aspecto da organização gramatical atualiza os eventos apresentados na resenha, contribuindo para despertar o interesse do filme. Então, você vai perceber ali, depois vocês façam, para vocês verem o quê? Para vocês verem o que é que do texto faz com que melhore essa percepção, certo? É o emprego do verbo haver, é a descrição dos fatos, é a repetição do emprego da conjunção mais, está se repetindo muito aí no texto, só vejo uma vez, então, lorota. Finalização do texto. Será que ele conseguiu acertar as coisas? O uso do pronome na terceira pessoa. Então, vocês vão perceber que tem alguma coisa aí, né, em relação à descrição, em relação a utilizar o verbo, o tempo presente que está na letra B, que faz com que se atualize e assim desperte, porque quando eu falo, onde é que está aqui no texto aí? Mas quando ele retorna, quando ele retorna, totalmente consegue encontrar não sei o que. Você percebe que isso faz com que eu me sinta um pouco mais interessada, porque parece que ele está contando a história para mim só, né? Parece que a gente é íntimo, que ele está conversando comigo. Então, a gramática no Enem é cobrada assim, tá, pessoal? Então, se liguem mesmo. E, principalmente, agora, quem sempre perde na competência 1, é importante olhar o que é que você perde, né?
é porque você não aplica bem a conjunção, é porque você não está colocando a vírgula direitinho, você está esquecendo a crase, a preposição, né? Aquela crase, todo mundo erra, que é coisa muito simples, né? Só substituir palavra masculina. Se for ao, tá tudo certo, é isso aí. Se for plural, usa plural. As coisas. Então, tudo tem que estar ali no plural, até a preposição acraseada, certo? E nunca vai ter crase depois de verbo, certo? Mandar a inteligência. Inteligência feminino cabe crase, certo? Mas mandar não. Agora, que democratize o acesso à inteligência, né? Combate à inteligência, aí sim, mas se tiver no infinitivo ali, ó, não vai crase, certo? E nunca crase vai antes de palavras masculinas. O masculino é só para testar se cabe a crase, beleza? Então, a crase, ela é simples e a parte gramatical também não é complicada no Enem, mas vocês têm que entender que ela existe. E isso daí, o que é que vocês têm que lembrar, pessoal? Lembre que a nossa língua ela é formada por várias etnias. Eu achei lindo que a Jana colocou o português, o bonequinho, o tupi, o índiozinho, e o africano, o outro bonequinho. Para quê? Para você visualmente lembrar que é uma mistura, porque o Enem toda hora ele cobra alguma coisa de algo que veio do português de Portugal, algo que veio do português, ou algo que veio da língua africana, algo que veio da língua tupi, certo? Ele sempre está cobrando e querendo que você entenda como é que houve essa fusão, como é que houve essa mistura, tá? Ele está sempre pedindo para que você faça esse bem bolado aí das três línguas e entenda palavras novas que surgem, palavras que vieram dessa cultura, hábitos que vieram também, além da variação linguística, tá? Então, é uma fusão. A gente é uma fusão cultural entre esses três. E sempre vai aparecer frases relacionadas a isso, questões relacionadas a isso, vocês vão estar encontrando na prova, com certeza, tá? A parte de variação linguística, gente, variação linguística sempre é valorizada, sempre, sempre. O menino que escreve Jerimum com G de gato, em outro lugar o Jerimum é com J. Repare, tá, dinâmica que Jerimum com G, o Enem vai mangar. Não, o Enem vai acolher e vai dizer, peraí, é isso mesmo. O Jerimum com G pode ser porque é do local dele. Então, falar como essa questão, cabra da peste, que é que nem aqui no Nordeste fala muito, você é um cabra da peste. Só que tem vários significados. E de onde surgiu esse negócio de cabo da peste? Foi que nem o Enem já cobrou o cabrunco. De onde surgiu o cabrunco? Na verdade, veio de uma filha que era o carbúnculo. E aí o povo foi mudando, até que chegou em cabrunco. Aí ele explica o cabra. E essa leitura permite o leitor entrar em contato com o quê? De perceber que essa parte do cabra da peste é uma junção do que os portugueses chamavam os índios, olha, a fusão língua dos portugueses, certo? Com a aplicação dos índios, que os índios falavam nhenhenhê, era o quê? Era um resmungar, certo? E hoje a gente também fala que nhenhenhê fica de lorotinha, de papinho. Então, ele está colocando aí para vocês o quê? O que é que a gente entra em contato quando descobre isso? De onde surgiu o cabra, de onde surgiu o peste, de onde surgiu o nhenhenhê, o cabrunco, enfim. É um registro do inventário do português brasileiro? Porque o inventário do português brasileiro é o quê? Essa mistura toda. É o que o índio falou, é o que o português falou, é o que o africano falou. E tudo isso que junta, olha, dá esse nosso português. Então, não é uma justificativa. O Enem não quer justificar, você usa o cabra da peste por conta disso. Não. Ele quer dizer, olha, o português tem isso, tá? A gente não fica tentando justificar a nossa língua. Nossa língua é nossa língua. Beleza? E ela é sempre valorizada. Nenhum item que tiver lá no Enem falando para vocês, olha, essa variação linguística é ultrapassada, ela é velha, ela é desatualizada, ela é ruim. Pode cortar na hora, sem medo de ser feliz. E pode marcar aquela que valorize. Não sei qual é, estou em dúvida, vou marcar que valoriza. É essa. Sem dúvida alguma. Por quê? Porque o Enem, ele é uma prova que inclui, tá? Ele não é uma prova que exclui. Vamos.
Agora, literatura. Olha, isso é um presente? Isso é um presente demais, meu Deus do céu. Isso aí é o ouro do ouro. Veja que coisa mais linda, Jana Buffet. Meu Deus, isso é muito lindo. A linha do tempo que eu mandei para ela fazer, ó, todas as escolas literárias. Obrigada, já vou desligar aqui porque valeu a revisão. Só esse slide valeu muito a revisão, porque pense que dá um trabalho você colocar na sua cabeça tudo isso, mas você ter tudo isso de ajuda ao mesmo tempo. É o melhor trabalho que você pode ter, é organizar na sua mente, olha como vem, quinhentismo, barroco, arcadismo, romantismo, as três escolas, né, as irmãzinhas que vêm ao mesmo tempo, simbolizam o pré-modernismo e o modernismo. Lobão pira vendo isso, né, meninas? Quem é Lobão? Ah, professor de literatura de vocês, né? Ah, manda ele contratar a gente para a gente fazer uma participação especial na aula dele. Oh, bem bacana, né? E aí vocês têm o quê? Vocês têm os itens de cada escola, as características de cada escola, né? E lembrando, quais são as principais aí que eu devo fazer um círculo, Luana? Você deve fazer um círculo em realismo, parnasianismo, simbolismo, modernismo e o romantismo. Mas qual é o círculo que tem que estar assim, gritando, tem que estar cheio de asterisco? Modernismo. Sem dúvida alguma, modernismo. Por quê? Porque ele é o que mais cai disparado, certo? Os outros menos caem. Cai um ou outro, cai um arcadismo agora, mas não é uma coisa característica, né? Quinhentismo, todo mundo sabe que fala de quê? Descobrimento do Brasil. Pronto, descobrimento do Brasil é a literatura dos padres, do Pedro Vaz de Caminha, né? Falando sobre como foi que o Brasil ele estava, como foi descoberto. É isso. O barroco a gente ainda está em século XVII, é aquela coisa de falar sobre conceitos, do oposições do claro, do escuro, do bem, do mal, era muito uma visão muito religiosa, né? O Gregório de Matos, ele é o nome mais proeminente, que é o Boca do Inferno, né? Que ele criticava e, ao mesmo tempo, trazia bastante oposição nos textos dele. E na arte, que o Aninha Isadora Cobrel, que é o Aleijadinho, né, que fazia aquelas obras belíssimas de escultura. Tem muito em Minas Gerais. Arcadismo é aquela coisa do campo, bucólica, campestre, carpedinha, aproveite o dia, né? Fugeriúben, que é tipo, saia da cidade, né? Para você aproveitar a vida no campo, do pastoreio. Bucólico, pessoal, é algo relacionado ao campo, certo? Adora cair essa palavrinha relacionada ao arcadismo. Cláudio Manuel da Costa foi o único que caiu até hoje. Tomás Gonzaga, né? Chora, porque até hoje não caiu, mas Cláudio Manuel da Costa cai. E quando cai, geralmente não são fáceis questões. As questões do povo mais antigo são questões bem carrancudas, porque eles escreviam bem difíceis, né? Mas é sempre buscando essa temática na natureza. O romantismo já vem, ó, cada item desse aí é de uma fase, certo? Porque o romantismo ele tem 3 gerações. Primeira geração, indianista. Segunda, o ultrarromantismo. Terceiro, o condoreirismo. Certo? O indianismo é aquela coisa, né? A figura do herói, do índio, nosso herói nacional, né? Porque é o nosso Brasil maravilhoso. José de Alencar escreveu sobre isso. O Gonçalves Dias também, aquela minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, né? Falando sobre a nossa, exaltando a nossa nação, né? Chegava a ter até um ufanismo, que é aquele nacionalismo exagerado. Ultrarromantismo é aquela fase que o romantismo não sabia meio pra onde ir, ele era aquela coisa meio suicida, meio depressiva, né? Ai, vamos matar, porque o mundo, ai meu Deus, não sei o quê. Então, era aquele romantismo bem exagerado, certo? E o condoreirismo já é uma prenúpcia para quem? Para o realismo. Porque é quando a gente começa a falar sobre algumas temáticas sociais, porque até então, o que era falado no romantismo? Idealizações, idealização do herói do índio, idealização da mulher, idealização de um país que nem existia sob essa forma, porque nessa época aí a gente nem tinha programação da República, a gente não tinha construção de símbolos nacionais, não tinha nenhum exército, pelo amor de Deus, certo? Então, era só ideal. O realismo veio o quê? Espera aí, que cachorra dessa? Eu vou quebrar tudo o que vou meter o pau, vou dizer que fulano traz ciclano, que fulano vai para a noite lá na Vila Carioca, aquela cartola lá, mas está traindo fulano, que trata mal os escravos, que não sei o quê. Quem faz isso? O grande Machado de Assis, certo? Mas o Castro Alves, na fase condoreira, né? Que é uma fase começa a criticar o tráfico negreiro e tudo mais, no romantismo dá tom disso, né? O Castro Alves faz isso.
mas que de fato escancara é o quem? O realismo. E o realismo a gente já está indo para a parte do fim do segundo reinado. Beleza, pessoal? A gente vai ver essa parte de história lá quarta-feira, mas vocês precisam entender o contexto. Literatura é contexto. Literatura é contexto. Por que o povo falava de escrever? Quem escreveu esse negócio aí? Para quê? Para poder entrar num contexto. Então, o realismo, como o Machado de Assis começa a perceber que o pessoal estava muito nessa idealização, não sei o quê. Peraí, a sociedade não é isso, não. A sociedade ela é cheia de problemas. Aí ele vem com as análises psicológicas, ele vem destrinchando caráter, que até então era só descrição externa, estética, porque Luana tem os olhos bonitos, não sei o quê, não sei o quê. Não, Luana é teimosa, tem isso. Olha as falhas de caráter de Luana. Olha as qualidades dela. Então, o Machado de Assis inaugura isso, análise psicológica, por isso que ele é um cara fora do seu tempo. E eu, particularmente, amo, sou muito fã, muito fã. Eu acho que ele foi um cara diferente. E ele tinha essa questão da crítica, da denúncia, da parte escravocrata e da parte dos conflitos do fim do segundo reinado. Ele metia ali sempre, ó, jogava um trapo de bebê ali para explodir, por quê? Porque a gente sabe que no fim do segundo reinado o negócio já não estava muito bom, e ele também trazia a parte dos caracteres dessa burguesia ascendente, porque aí a burguesia do Brasil estava crescendo, né? E como ela era hipócrita. Depois do naturalismo, é muito parecido com o realismo, só que adiciona algumas coisas, como a zoomorfização, né? O naturalismo ele é ainda mais objetivo. O Aloysio de Azevedo é o marco, né? O marco com o cortiço. O cortiço é aquela coisa de falar do povo como se o povo fosse animal, fosse bicho, o gozo estalando e serpenteando. Então, são coisas animalescas que ele trabalha ali, trazendo o tom do cientificismo e do darwinismo social que estava rondando na intelectualidade do mundo. Só que cada um interpretava a teoria do jeito que quisesse, né? E o povo interpretava a teoria como se fosse, de fato, que todo mundo ia ser, você cresceu no meio desonesto, você vai ser desonesto, né? Determinismo do meio. Você é negro, você é inferior, enfim. Então, tinha aquela coisa ali, aquela pecha científica mal feita, que aconteceu nesse período de naturalismo, falava muito sobre isso. Muito mesmo sobre isso. Parnasianismo é o que vem totalmente o contrário, porque ele começa a falar do quê? Ele começa a falar da perfeição poética, ele começa a falar de métrica, ele não fala nada de crítica. Ele não tem engajamento social, parnasianismo. É tipo, vamos falar de vaso. Vamos falar, escrever essa parede, vamos retomar o classicismo grego, né? Que isso que era coisa boa, pessoal. O negócio de ficar falando que o povo trai, que o povo é desonesto. Pelo amor de Deus, né? Crítica governo, por favor, não. Vamos aqui falar sobre, olha, como é bonito esse vaso que veio do Chile, bora? Então, era isso, certo? Aonde o realismo do exército escancarado de ironia, parnasianismo estava nem aí. Era de escrever. Tem outros nomes, mas o principal é Olavo Bilac. E Olavo Bilac, ele tem uma reticência aí. Por quê? Ele era o príncipe dos poetas. Ele mesclava tanto a parte objetiva do parnasianismo quanto a parte subjetiva. Porque ele descreveu poemas belíssimos. Via Láctea é um desses. Tá? Então, tem que levar que o Olavo Bilac foi aquele que fugiu um pouquinho da rota do parnasianismo. Parnasianismo era só objetividade, descrição. Aí o Olavo Bilac ele traz um pouquinho de subjetividade e ele também participou da construção da nossa nação, né? Lembre que o parnasianismo foi a escola que ficou por mais tempo, porque ela é patrocinada pelo governo, porque o governo queria que você falasse de quê? De nada. De descrição, do vaso, da cultura grega. Para que tá criticando, denunciando? Não, vamos ficar descrevendo mesmo. Vamos escrever aí o hino da bandeira, quem escreveu foi o Olavo Bilac. Vamos botar um negócio bonito aí para o povo ver como é a nossa nação, como ela é cheia de coisa bonita. E isso que eu estou falando para vocês, pessoal, despretensiosamente, quem já cobrou? Ele, o neném, né? O Neneco. O Neneco cobrou isso várias vezes. E ele cobrou bem direitinho, trazendo Olavo Bilac nessa construção da nossa república e trazendo essa exceção que existia. E por que o parnasianismo durou tanto tempo? Tá? Então, isso vocês têm que anotar. É um detalhe, né? Não foi uma simples escola. Essa escola só acabou quando veio o simbolismo, né? E o simbolismo começa a trazer uma outra coisa,
que é tipo, é fugir totalmente também, porque o simbolismo começa a trabalhar sobre sonho, morte e loucura. Ascendência, transcender. Quando você vê no texto sobre transcender, sobre a parte de você ir para o cosmos, de você... Meu Deus, é a viagem do simbolismo. Cruz de Souza e Afonso Guimarães são os mais famosos. Lembrando que Afonso Guimarães tem aquele poema, né, da Esmalha, que a Esmalha se joga e tudo mais. O Cruz de Souza, ele tinha um problema muito grande dentro dele mesmo, que ele era negro e ele não se aceitava. E ele tinha muito essa coisa do branco, do branco, do branco. Vários poemas dele eram assim, branco, branco, branco. Mas nessa pegada do subjetivo, da introspecção, de olhar para dentro, falando de coisas oníricas, de morte, de loucura. Era esse simbolismo. Então, nessa vibe meio assim, o Brasil estava o quê nessa época? O Brasil estava já proclamada a República, mas cheio de corrupção. Era a República da Espada, aí veio a República Oligárquica, a volta do Cabresto, um negócio muito louco, e a gente tinha que ter espaço para a literatura falar de outras coisas. Como é que a literatura ia falar agora? Ia ficar falando de sonho, de modo de loucura, e não sei o quê. Não, ela agora vai começar a criticar, tá? E aí vem os autores do pré-modernismo, que não é uma escola literária, é um período de transição. Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, tem o Graça Aranha, que não colocou aí, mas tá também, porque os mais importantes são esses, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto e Augusto dos Anjos. Sendo que o Augusto dos Anjos é a parte da poesia, é esse que vocês têm que separar dos outros, porque Augusto dos Anjos, ele foi um cara que tinha uma linguagem científica, ele foi um cara totalmente diferente, né? Ele tinha uma linguagem relacionada à parte científica, à parte subjetiva, ele não tinha nada a ver com as críticas do pré-modernismo, e você lembra muito daquela do poema dele do Eu, Filho do Carbono, né? Que ele começa a carbono, do amoníaco, não sei o que, ele começa a trazer temas científicos, mas com essa coisa do subjetivo, da transcendência também. Ele pega um pouquinho do simbolismo, e por isso que algumas pessoas dizem que ele é simbolista, mas eu aprendi com minha professora, que é referência na literatura, que ele era do pré-modernismo, e assim eu classifico. Se o Enem disser que não, vai na do Enem. Mas o que importa é o que ele representa. E ele foi um poeta muito diferente. Ele foi um poeta que misturou linguagem científica e inovação, certo? Ele trouxe uma inovação no poema, e ele ainda trouxe a parte subjetiva, introspecta. Então, o cara foi diferentão. Os outros aí estão na prosa, né? O que é prosa mesmo? Escrever, viu, pessoal? Prosa é escrever, aquele texto corrido, tá? Poema é uma coisa, prosa é outra. E eles começaram a criticar. Lima Barreto critica horrorosamente o Brasil, né? O Brasil, meu Deus do céu, é mistura de coisas imprestáveis, que é a Brusundanga. O Monteiro Lobato começa a criticar aquela parte de saneamento básico, né? Aquela coisa do sítio Pica-Pau Amarelo, né? Que o Brasil, mesmo tudo ruim, dá esperança para ser feliz, para sorrir, porque o sítio Pica-Pau Amarelo é uma alusão ao Brasil. O Euclides da Cunha, com os sertões, né? O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Ele vem gravar, ele vem, na verdade, cobrir a Guerra de Canudos, e ele percebe que o que fizeram com Canudos não foi nada além do que um massacre. O povo não era subversivo, não tinha nada a ver com isso, nada a ver com isso. Mas aí ele entrega toda essa parte crítica no texto dele, que é um texto meio que jornalístico, e é antes de iniciar o modernismo. O modernismo, quando ele chega, ele é dividido em quê? Em 3 gerações também. E o modernismo tem uma semana de arte, né? Que ele passa assim, absorvendo as coisas de fora, absorvendo o que está de fora, para depois começar a praticar o de dentro. Então, a primeira geração são esses autores aí, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, que eles quebram os formalismos, né? Versos brancos, versos livres, é aquela coisa de falar do cotidiano, é tentar construir um ideal de nação. Na segunda geração, a gente já começa... Eu costumo classificar o modernismo como o quê? Como uma pessoa. Criança e rebelde é a primeira fase. Segunda é aquele adulto um pouco mais maduro. E a terceira geração é o adulto bem maduro. É aquele adulto bem consciente. É o coroão que dá aquelas opiniões sábias. Então, a segunda geração você já está amadurecendo. Então, tem Carlos Drummond falando sobre temas do mundo, mas dele mesmo também. Então, não é só aquela coisa de identidade nacional da primeira geração. Agora você começa a pensar
Dentro também, o que, é que eu vou analisar aqui? Graciliano Ramos, né? Falando um pouquinho agora da parte regional, da seca do Nordeste. A Cecília Meirelles, que retoma a Inconfidência Mineira e tem uma linguagem bem introspecta, né? Bem densa. Na terceira geração, que é quando você já está bem maduro, bem coroão ali, já. Eu não quero mais só estar falando de identidade nacional, não sei o que, eu vou falar dos problemas do Brasil. Qual é o problema que o Brasil tem? Problema de violência urbana, o problema da seca, o problema da malandragem, enfim, vai falando dos problemas e os autores vão construindo também suas técnicas novas, dando seus novos tons. Agora eles podem produzir da forma como eles querem. Por quê? Porque já se construiu a literatura nacional. Ninguém precisa provar nada para ninguém, como na primeira geração precisava. Então, Clarice Lispector, que todo ano quase está lá no Enem, ela cai muito, ela escreve uma literatura totalmente autêntica, né? A literatura das epifanias, que é o despertado cotidiano, aquela parte de olhar para dentro. A análise psicológica é muito comum nos textos dela. Os textos dela não é só falando, é analisando o personagem, certo? O Vinícius de Moraes, que começa a falar sobre a boemia, que escreve canções, que começa a falar sobre essa coisa carioca, desse gingado, desse jeitinho, que antes a gente não explorava, do romance, né, da malandragem. Guimarães Rosa começa a falar da parte interiorana do Centro-Oeste. Guimarães Rosa começa a conversar sobre isso e ele cria um estilo de escrita que é o estilo dele de neologismos, de escrever do jeitinho dele. O João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto, ele foi um cara muito seco. Se a gente fosse botar, a escrita dele era seco, conciso, objetivo. Era aquelas palavras retas, duras. E ele falava muito também sobre coisa aqui do Nordeste, né? Tem o alto do Morte e Vida Severina, né? Que ele fala muito disso, da parte do Nordeste, Bererê Barará, mas ele era sempre muito seco, sempre muito objetivo, direto no que ele falava. E depois daí, então, pessoal, a gente vai ver outros movimentos, como tropicalismo, cinema novo, poesia marginal, concretismo, mas são coisas que caem em menor expressão, certo? E estão relacionados, tropicalismo está relacionado ao quê? É um movimento de você juntar a parte popular e tentar trazer uma nova proposta musical. Gilberto Gil, Caetano Veloso participou. Até na época da ditadura eles tinham uma coisa de se impor, né? Poesia marginal, a mesma coisa, criticava bastante a literatura, a vivência na ditadura. A parte da poesia marginal, a parte da cinema novo, era uma busca por uma crítica social. Agora você vai pegar e vai gravar mesmo o que está acontecendo aqui no Brasil, certo? Sem essa lorotinha. E o concretismo traz muito essa parte fluida dos textos visuais. Não acaba com esse negócio de estar escrevendo palavra pelo visual, né? Pelo que está ali na imagem. Então, a literatura, ela se dá dessa forma, né? Revisamos a literatura toda aí, meu pai amado, né? Diana, onde é que nós estamos aqui? Vanguardas europeias, né? Vanguardas europeias, todo ano cai e tá aí, ó, bem explicadinho, só para vocês verem. É uma coisa muito mais simples do que as escolas literárias, por isso que eu não vou dar tanta atenção, porque é característica, né? Característico, o Enem, ele cobra muito reconhecimento visual e característica. Como é que eu reconheço o modernismo? Por exemplo, se Quadraí Tarsila do Amaral, então você tinha uma inovação muito grande, você tinha a valorização do Brasil, cubismo, geometrização das formas, Picasso, você já lembra logo disso, nessas coisas que são geométricas, máscaras africanas, as mulheres, demoiselles de Vignon, que elas têm formas, né, bem marcadas, o dadaísmo, essa loucura toda, mas loucura toda por quê? Porque depois da Guerra Mundial todo mundo ficou despirocado das ideias, né? O Lobão ia amar. Lobão, a gente é curiosa, quem é do Lobão já. Eu imagino um cara cheio de barba com esse nome. Mas, veja, a loucura das guerras mundiais fez o quê? Fez você achar que um urinol era uma arte, e foi mesmo. Quebrou o padrão, é o ready-made, né? O ready-made tá aí no dadaísmo, é o feito na hora, que é o quê? Você pega o urinol e agora isso é arte. Futurismo, é acelerar.
acelerar, o futuro, a gente quer o futuro, a gente quer as máquinas, a gente quer a inovação, a gente quer os carros, quer a tecnologia, certo? E o Marinetti, que é o grande nome, porque ele que fez o Manifesto Futurista, beleza? Exaltação da velocidade do futuro. Surrealismo é aquela coisa do onírico, né? Daquela viagem. Salvador Dalí fazia muito isso, né? Então, o subjetivo, vamos fugir da lógica. Era a época que o pessoal estava estudando o quê? Começando a estudar Freud, estudar os princípios da psiquiatria, beleza? Da psiquianálise. Então, o inconsciente, ele mostra muito tudo. Quando a gente sonha, tem um significado, né? Às vezes não, às vezes sim. Eu sei quem é Tiago Lobo. Beleza. Expressionismo é aquela coisa da expressão mesmo, né? Botar para fora. Como impressionismo é para dentro, certo? Expressionismo botar para fora. Um dos grandes nomes é o Grito, do Edward Munch. Mas aí, Diana colocou um Portinari, que é um autor que adora cair no Enem e que representa muito bem as emoções, né? Todo o quadro dele você consegue ver emoções. Isso é uma marca expressionista, beleza? E o avant-garde, que não cai muito, certo? Não cai muito, mas é uma coisa mais bem moderna, que fala sobre como se fossem anúncios de políticos, de movimentos e tal. Não cai muito, mas tudo se baseia nos outros. Aí o impressionismo cai às vezes, mas sempre relacionado aqui ao dentro, ao interno. Mas esses outros aí lideram disparados, sempre tá no Enem. Tá? Então, de literatura, pode passar, amiga, essa parte. As questões, né? As questões, essa questão aí que caiu no Enem, ela dizendo, olha, o que é que se identifica, tomando como referência o quadro Mamoeiro, que é de Tarsila, identifica-se que nas artes plásticas a imagem passa a valer mais que as formas vanguardistas, a imagem privilegia uma ação moderna, isso daí, pelo amor de Deus, né? Natureza passa a ser admirada como espaço utópico, forma estética ganha linhas retas e valoriza o cotidiano, linhas retas não, também curvilíneas. Forma apresenta contornos e detalhes humanos, eu acredito que sim, né? Dessas todas. O que está mostrando aí tem muito do que? Do contorno, do detalhe, né? Dessa expressão que o modernismo queria trazer para a gente. Beleza? Então, o Enem adora cobrar esse tipo de questão. Essa é outra que vocês façam também, certo? Mas, de maneira muito rápida, o que é que você precisa? A vanguarda europeia expressa os ideais e a estética. A vanguarda europeia, dita pelos textos, expressa o ideal de quê? Então, eu olho pelo primeiro texto, eu vejo uma bagunça aí que eu não entendo muito bem o que é. Aí eu vou logo para o texto 2. A experiência dos homens criadores modernos é muito mais condensada, modernos, já grifo isso daí. A coisa representada por uma imagem fica menos fixa, olha, menos fixa. Então, é o quê? Está mais rápida, mais móvel. O objeto em si mesmo se expõe menos. Uma paisagem rasgada por um automóvel. Menino, eu já sei que isso é futurismo, não preciso nem... Vou logo aonde é que tem letra E. Por quê? Vejo de modernidade, rasgar por um automóvel. De novo, homem moderno, né? Perde em valor descritivo, porque é ação. É o futurismo, né? Que quer o futuro, que quer aquela coisa da rapidez, da velocidade. Então, veja que o Enem adora cobrar dessa forma, de você ver pelo texto e encontrar característica, ou ver pela imagem, e por aí vai. Aí é do surrealismo. Essa do surrealismo, né, do Magritte, que é uma grande obra, também ela é mais difícil, mas você veja que qual é o traço presente do surrealismo? Surrealismo constrói perspectiva? Não. Quem constrói perspectiva? Geralmente os autores renascentistas. Renascimento adora perspectiva, né? Lembra lá de Da Vinci e tal, analista, tem o Rafael Sanzio, tem perspectiva. Aí não tem perspectiva. Processo de automatismo, isso é futurismo. Crítica ao passadismo, não, ninguém está criticando o passado. E é o futurismo que critica o passado, não é o surrealismo. Procedimento de colagem é muito ligada à parte do... Às vezes o dadaísmo não gosta de fazer isso, né? O ready-made ou pop art, não tem nada a ver com o surrealismo. Só ia ficar a letra E, que é o quê? Justa a posição de elementos díspares observada na imagem do homem do espelho. Então, eu não vi isso, não estava lá no resumo da hora da revisão final do modo turbo. Como é que eu vou acertar a questão? Você vai acertar, às vezes, por eliminação, né, bebê? Então, você viu que nada daquilo ali tinha a ver com o quê?
com surrealismo, eram de outras escolas. Então, o que sobrar é do surrealismo, porque existem 1001 características. E você não vai saber todas, mas você sabe as principais que dá para você eliminar, tá certo? Arte contemporânea cai no Enem? Oxi, pelo amor de Deus, né? Olha, um monte, cai bastante arte contemporânea. E aí, tem vários, né? Body art, pop art, street art, land art. Land art foi a mais recente, viu? A nova que caiu. Foi no Enem Digital, caiu land art, que era de um autor, do Walter, eu esqueci o nome dele completo, mas era um campo, e aí ele começa a transformar o campo em uma estrutura de arte. E é o quê? É o espaço sendo ocupado pelo meio artístico. Land, em inglês, é terra. Então, arte da terra é você ocupar um espaço e transformar aquilo em arte. Então, ó, ali é o meio, é uma floresta, e você começa a fazer uma cara de um gnomo. Você colocou arte naquele local, você ocupou um espaço e colocou ali dizendo que era arte, mas aquele espaço antes não era arte. Street art, arte de rua, né? O grafite. Esse cara aí adora cair no Enem, né? Então, arte de rua é ruim, vixe, pichação, isso é algo ruim, pelo amor de Deus, Luana. Não, é arte. Não é falar palavras obscenas de nada disso, mas grafite é arte, sim. São Paulo, grandes capitais, né, internacionais também, tem muitos grafites belíssimos. Aqui em Aracaju, quem vier, fizeram ali no Porto Sinhazinho um grafite muito bonito, de uma senhora rezando e tal, no posto de saúde, e ficou belíssimo. Então, essa forma aí pode ser até uma contestação em denúncia social. A street art, né, que é a arte de rua, ela traz muito a crítica, né? Então, esse cara é um bandido jogando um buquê de flores. Então, o que é que a gente precisa? De amor, né? Não é de uma coibição policial, uma agressão que poderia estar vindo, por exemplo, desse cara, entende? Não precisa de arma, de nada, precisa de amor, de carinho, de afeto. Então, tem muita crítica, denúncia social aí. A pop art é tipo, é aquela arte do indústria cultural, cultura de massa, de consumo. É você vender a Marilyn Monroe, a Mona Lisa estampada na camisa, as latinhas de sopa de tomate. É coisa o quê? Você tem que colocar aí, indústria cultural, cultura de massa. Essa arte mais popular, zona. Não quer dizer que é ruim, mas quer dizer que ela quer vender. Ela quer pegar tudo que é diferente, unir um produto, homogeneizar e vender. O que importa é o lucro. Body art é o quê? É você fazer body, em inglês é corpo. Então, arte no corpo. Você faz o quê? Você se pinta, você, sei lá, imita um cachorro, isso aí você está numa cena artística. Então, é usar o corpo como um instrumento de arte. A integração é exatamente isso, é integrar, né? O teatro mágico que caiu no Enem, ele integra a parte do teatro, que é um tipo de um tipo de arte mais erudita, vamos dizer assim. A arte popular, porque ele traz, nas músicas ele traz falas bem do dia a dia, né? De temáticas mais suaves. E a parte musical. Então, olha, o musical popular, o erudito, integra várias artes. A arte, ela pode ser, sim, meio de integração, e muitas vezes de união. Não enxergue a arte como algo solitário, como algo único, tá? A arte digital é essa arte que a gente vê muito feita com os equipamentos digitais, né? Você pode pegar um celular e fazer uma arte e expor, isso é arte, tá? Mas por meios tecnológicos. Instalação, que adora, Caíra nem adora. E o que você tem que colocar aí do lado? Instalação. Interação do espectador com a obra. Interação, instalação e interação. A instalação, ela é um meio super diferente de arte, por quê? Porque ela promove essa interação. Ela promove você estar em contato com a obra, porque antigamente o que é museu, obra intocada, ela está lá, você não faz nada. O neoconcretismo é outra coisa, tá? A neoconcretismo tem outra pegada. Instalações, não, Marina, tudo bem, é isso aí, tem que aprender. O concretismo, o neoconcretismo, eles trazem muito daquela coisa. Tem alguns, tipo Ligia Clark, que trabalha muito com ideias de você tocar, interagir com a obra, mas a instalação não é como se fosse o neoconcretismo, entende? Possa ser que em alguns autores de neoconcretismo eles utilizem o recurso que a instalação usa. Aí é perfeito a sua colocação, que é a interação do autor com a obra. Isso, está falando da Ligia Clark. A interação do autor com a obra.
é uma característica, mas não quer dizer que a instalação é igual ao neoconcretismo, certo? Então, a instalação é um recurso que pode ter em autores tanto neoconcretas quanto em outros autores de escolas que não têm denominação, que é a parte contemporânea. Não existe mais, é tal escola, tal, como antigamente existia bem essa classificação. Então, é interagir. Lembrar do body art, das performances, viu? Performance, existe muito isso. Performance é você do nada ficar aqui. A performance artística é o quê? Eu ficar sentado olhando para o seu rosto e a gente vê quem desiste. Isso é arte. Tem gente que faz isso. Em outros países é uma performance. Você está lá. A arte é essa. Você está no museu, senta e a pessoa vai lá, fica olhando para o seu olho. Você fica olhando para o olho do artista. Isso é uma performance artística. E isso também está ligado à interação. Um grande diferencial das artes modernas e antigas, porque não tinha interação do autor com a obra. O grafite, eu acabei falando, street art, e o hip hop também é uma forma de arte, só que musical, né? E tem muita crítica, muito no social, porque o hip hop é um estilo musical que veio de onde? Das partes periféricas, principalmente. E aí, o que acontece? Ele está ali trazendo a voz do povo, que às vezes estava um pouco escondida. Bora, amiga. Finalizando a parte de linguagens, lembrem que a arte contemporânea não é só o que eu falei e não é só o que vocês acham que é arte. Porque muitas vezes acham que... E aí eu já estou ampliando o olhar. A arte não é só a do museu. A arte não é só a do museu. A arte é tudo aquilo que vai causar uma expressão de uma emoção, vai ter um sentido, vai ter um propósito para você, que é o quê? Um telespectador dessa obra. Beleza? Então, a arte, ela tem essa forma diferente de atrair, de chamar atenção. Estilogravuras, que é essa parte aqui do cordelzinho encantado que vocês estão vendo. Óperas, cerâmicas, a cerâmicazinha ali. A estilografia, eu falei, colagem, né? Que é você pegar e, por exemplo, fazer esse do faroeste aí, fazer umas montagenzinhas, fotografias, né? Tudo isso é arte, tá? A arte, ela está envolta em tudo. Então, lembrem sempre que arte é um conjunto de coisas. E existem outras manifestações artísticas que a Aninha adora cobrar, que é o que? A dança, né? Que é o corpo se expressando. Isso é arte. A dança, só que é a expressão do corpo, tá? E lembre sempre de quando ele traz o viés de educação física e tal, é nesse cuidado, né? Tentar cuidar do seu organismo como um todo, e não você tá indo por conta de estética, por conta de revista tal, YZ, falou que era para você tomar tal suplemento, não. Né? O Enem adora, às vezes, cobrar, raramente ele vem, mas às vezes vem, qual é a característica da estrelinha, qual é a característica do judô, essa luta que, às vezes, são as questões bem confusas, mas está também na prova de linguagem, certo? Que é educação física. Educação física, arte, literatura, português e língua estrangeira. Beleza? E língua estrangeira, não dá para falar tudo aqui. Eu mesmo, a minha parte é inglês, eu não faço espanhol. Mas vocês sabem que é aquela coisa, né, pessoal? Fazer questõezinhas e ler como se fosse português. Não sabe a palavra? Vai para frente. Toca para frente. Deixa de ficar ali se prendendo. E procura o significado. Leia, escute músicas, assista legendado, escute coisas no idioma, que se for espanhol, espanhol, se for inglês, inglês, que ajuda você o quê? A forçar seu cérebro a fazer essa conversão aí, de uma língua para outra, tá? Então, linguagens, a gente encerra por aqui a revisão de linguagens, né? Parimos linguagens, ela já pode ir para o mundo, tá aí pronta. E que horas são, meu Deus? Cadê você, Jana? Apareça aí, por favor. Eu tô aqui, amiga, são 8h12. 8h12, né? 8h12. 8h30, a gente tem o quê? A gente tem um encontro com o Diego para falar sobre saúde mental. E aí, então, o que a gente vai fazer? Eu vou só começar um pouquinho de geografia e vou dar um intervalo para a gente, tá? Para a gente voltar e ter esse papo com ele, que é muito importante que todos fiquem até o final, certo? Então, você coloca aí geografia, por favor. Só o começo de introdução para a gente pegar o gancho para a próxima revisão, parte de conteúdo, que vai ser quarta. E aí vocês vejam, né? O que é que cai muito? Amém o quê? Não entendi.
Amém, vai, né? Vitória falou assim, todo mundo modo turminha Ah, 45 de 45. Para ah, fazer a prova. Oxe, que não gabaritar depois de uma revisão dessa, minha filha, não. tá aí. Ó, menina, Dias, tudo viu? que tá na prova, tá aí, gente. Tudo que tá na É prova, tá aí. verdade, mãe. O que Lu deu até agora, de verdade mesmo, é 100% da prova. Por quê? Porque essas extras é interpretação. Pronto, o restante das questões é interpretação de texto. Agora, de conteúdo, Luana deu tudo. Vocês sabem que vai estar isso na prova, então não tem para que você ficar com medo, não tem para que você ficar nervoso, nervosa. E a revisão aqui a todo momento é vocês fazerem o quê? Não tem para que eu ficar nervoso, nervosa, porque eu me preparei, eu tô aqui, caraca, olha o tanto de coisa que eu tô. Se bater alguma loucura em você, você olha sábado, olha esse material aqui, imenso. Peraí, será que nada disso eu sei? Não, com certeza eu sei muita coisa. Então, você sabe o que, é que vai estar lá na prova. E confiança, ela vem de conhecimento. Você não confia em alguém que você não conhece. Agora, você confia em alguém que você conhece. E é quem? A prova. Quem é que você conhece? Eu conheço a prova. Conheço, eu sei que vai ter esteja argumentativa, progressão temática, vai estar as artes todas lá, o povo se pintando, o povo na terra. Aí eu sei que vai estar a parte gramatical. Eu sei tudo, meu filho. Eu estou dançando com ele já na prova. Então, para que você ficar se preocupando, gente? Por favor, né? A parte de geografia aí. Geografia é todo mundo fechar uma. Vai todo mundo, menina. Olha, vai ser um show de arrasos. Eu quero ver todo mundo falando que sentiu essa facilidade, tá? Que vai ser nesse primeiro dia. E próxima semana, mel na chupeta também. Geografia agrária. O que é que mais cai em geografia? A parte de agricultura. Não tem jeito. A parte de agricultura é a que mais cai, tá? Agricultura, meio ambiente, a parte de entender o globo, a parte de urbanização é a que mais cai. A geografia física, que vocês ficam... Ai, meu Deus do céu! A geografia física é a que menos cai, tá? É porque o Enem, ele vem cobrando geografia física. É como aparece lá, você, meu Deus do céu, já vê um negócio, rifteamento, falhas oceânicas, dorsais, pode me enterrar, que eu já não estou servindo para isso. Mas, na verdade, é menos. É pouco que está acontecendo ali, olha. Veja o funil como é menos, tá? É em torno de 5 a 7% da prova, pessoal. Pessoal, por favor, né? Então, vamos focar naquilo lá, ó, que cai muito, que é o quê? Agricultura, porque o nosso país é agrário, então a gente tem que conversar sobre isso, o meio ambiente, que são... E o meio ambiente que a gente estuda aqui, já é um começo de revisão para quem? Naturezas, porque muito do que cai em humanas, no meio ambiente, cai em naturezas também, certo? E a parte de economia, globalização também. Então, eu sei que vocês assistiram eu sei que vocês assistiram o Fantástico, alguém assistiu ontem, mas não sei que o Zinep um pouco saía, porque estava controlando a prova, porque censura. Gente, olha, o que me importa se a prova vai vir do jeito de Bolsonaro, se vai vir do jeito de Lula, se vai vir do jeito de Dilma, se vai vir do jeito do faraó Ramsés II do Egito. Não me importa o jeito que a prova vai vir. O que importa é que vai estar lá. O que vai estar lá eu vou responder. Simples assim. Ah, porque não vai ter uma questão sobre ditaduras, falando sobre... Ah, porque não vai ter uma questão dizendo que o Brasil é... Gente, você está ali para fazer uma prova, tá? Então, sejam analíticos e racionais. Inclusive, parem com essa doidice toda de vocês ficarem tirando amizade, porque votam em um, votam em outro, e gritando, e se esgoelando, principalmente que o próximo ano vai ter eleições, né? Gente, sejam o quê? O que eu posso fazer para melhorar a minha sociedade? É estudar, ser uma pessoa do bem e ajudar as pessoas. E você vai promover mudanças. Não fique esperando o que o político vai fazer, não, porque nunca faz. Aqui no Brasil, olha, desde a gente vai estudar História 4, você vai ver, nunca fez. Então, vai fazer agora, linda? Talvez não, né? É muito difícil que faça. Porque a gente não pode se comparar com Finlândia e Escandinávia, porque é outra moral, é outro ethos. Que a gente vai ver sexta-feira, o que é moral, o que é ethos, que doidice é essa que o Luna está falando. É totalmente diferente, tá? Então, o que vier nessa prova, a gente vai lá, ó, cirurgicamente, atacar. Então, qual é o primeiro tópico que tem aí, Jana? É a parte física, né? O primeiro tópico que tem aí é a parte física. Isso. Né? Então, a parte física, até um momentinho, dá para o quê? Deixa eu ver. 10 minutos. Só esse slide vou falar e a gente vai para o intervalo, tá? Deriva continental.
né, gente? O que é que foi a deriva continental? Essa questão da Pangeia. A Pangeia era que todos os continentes eram um só. E aí, com o passar das transformações internas, olha, que a Jana colocou o slide, né? Fluxo de material do magma, né? Porque a gente sabe que o que é que a gente é, o que é o planeta? Dentro é cheio de metais, né? Que tem capacidades magnéticas, outras não. Quente, 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 é como um caldo da bruxa ali, fervendo, fervendo, fervendo. Só que cada um dessas crostinhas aí, ó, que tem o núcleo, tem o manto e tem a crosta terrestre, quando chega na crosta, é como se ela fosse um biscoito quebrado, certo? Só que é um biscoito quebrado que você colou. Então, a terra é o biscoito quebrado que você colou. Só que dentro tem o caldo da bruxa ali fervendo esse biscoito, querendo que ele se despedace de novo, e você ali colando. Despedace você ali colando. Quem é você? Você é a corrente de convecção desse caldo. Você é essa corrente que passa, que vai e volta, vai e volta. É essa ação que a gente tem endógena, que são os movimentos tectônicos. Esse ir e voltar, ir e voltar. Então, a gente conseguiu se destrinchar a gente conseguiu destrinchar o quê? O biscoitinho. Por quê? Porque essas placas continentais, elas vão, voltam, elas vão para um lado, vão para outro, e ao longo do tempo elas foram se separando, até ter o planeta como ele é hoje, certo? O América do Sul aqui, a África lá, só que às vezes essas placas gostam de estar aí dançando, porque tem uma manipulação nesse caldo fervente dentro do biscoito, lembra? Que racha ele para um lado, racha ele para outro, aí ele vai para um lado, vai para outro, aí ele bate do nada na casquinha, certo? E isso a gente vai ver lá nos movimentos tectônicos, que são uns agentes modeladores de relevo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que, primeiramente, o planeta era um biscoitinho sem estar quebrado, mas dentro tinha um caldo aí, fervendo, 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 que fez com que houvesse rachaduras. E aí essas rachaduras fazem que o biscoito se quebre e se una, se quebre e se una. E se quebrou tanto que se separou na forma como o continente é hoje. Beleza? Como o planeta ele é hoje. Então, a gente começa assim, tá? A parte de geografia física. Mas vamos parar agora para respirar, tomar uma água, né? Mexer um pouco a cabeça, ver outras coisas. E a gente voltar depois com a parte da nossa mente, que é super importante. E a gente conseguir finalizar esse primeiro dia de revisão, que já foi bem bacana, né? Essa parte. Perfeito, amiga. Gente, não sei vocês, mas eu fico meio chocada assim com o HD que Luana